preciso entender que a inteligência artificial é um sistema de máquina com relativa autonomia, notadamente o chamado machine learning, que emula a tomada de decisão tipicamente humana. E, portanto, de certo modo, pode se descolar da origem da programação feita. Isso tem enormes implicações do ponto de vista de responsabilidade, os danos eventualmente causados. Eu, pessoalmente, defendo a responsabilidade objetiva, mas esse é um outro assunto. E tem um componente aqui que é muito importante. A automatização é relativamente fácil de controlar. A nossa lei, a Lei de Proteção de Dados, no artigo 20, garante o direito à explicação sobre os passos lógicos da decisão algorítmica, tanto na seara pública como na seara privada. Isso é muito importante, porque cada vez mais os robôs, de certo modo, estão governando. Então, nós temos que reassumir ou assumir com plenitude essa capacidade de autonomia em relação a isso. Inclusive, o Poder Judiciário tem que cuidar muito disso. E, nesse sentido, temos que fazer uma escolha por algoritmos que sejam decifráveis, interpretáveis, não opacos na tomada de decisão pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos problemas sérios recentemente com um algoritmo que estava demonstrando, por assim dizer, uma capacidade de predição de reincidência criminal, e ele o fazia claramente de forma que se considerou racista, vamos dizer assim. E isso é um problemão. Nós temos que evitar de toda forma esse tipo de desvio. Mas isto pode, e aí está um ponto crítico, não é uma simples automação. Se nós não cuidarmos, a inteligência artificial aprende a ter comportamentos não virtuosos. Ela faz sozinha. Assim como o robô pode aprender, por assim dizer, né, a levantar sem nunca ter sido programado para isso, ele é derrubado, ele aprende a levantar, ele pode aprender a tomar decisões racistas, estereotipadas, etc. Então, nós temos que tomar extremo cuidado com prudência. Ao mesmo tempo, podemos e devemos regular essas inovações com a devida prudência, utilizando técnicas, por exemplo, do sandbox regulatório. A CVM está propondo isso no Brasil. Em suma, nós não devemos tratar a decisão automatizada como sendo sinônimo de decisão baseada em inteligência artificial, porque esta última, ela é relativamente autônoma e adaptável e, portanto, exige um cuidado ainda maior quanto aos seus efeitos, quanto às suas consequências e quanto à sua capacidade de sindicabilidade, inclusive judicial. Eu escrevi até um artigo chamado Direito Administrativo e Inteligência Artificial e que me debrucei, entre outros aspectos, sobre esse. É o chamado lá no direito comparado, na regulamentação europeia de dados, right to explanation, né? O direito à explicação sobre os passos lógicos da decisão algorítmica e sobre os preditores utilizados. Bem, risco de perda de celeridade eu não vejo tanto. O que eu vejo é que, às vezes, o judiciário poderá se defrontar com uma opção. Ou nós queremos algoritmos que são interpretáveis, que são decifráveis, ou nós aceitamos caixas pretas. A minha opção, claramente, é pela transparência e por não aceitarmos caixas pretas. E isso quer dizer que nós temos que ter um certo domínio dessa escolha, né? Segundo ponto, existe um direito não apenas à explicação, que envolve até mesmo uma revisita do dever de fundamentação das decisões públicas, em geral, judiciais em particular, mas existe uma questão de que, a despeito de um veto que houve da lei, eu acho que está de pé por conta da Constituição, que é um direito de preservar a participação humana no processo de tomada de decisão. Eu diria mais, humana e humanista. Eu vejo o problema dos chamados online dispute resolution, né, que as resoluções de disputas online e com algoritmos de otimização, por exemplo, de mediação.
Eu vejo isso como uma coisa que pode ser feita no campo das pequenas reclamações, nunca nas grandes questões, até por conta do nosso artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que eu considero cláusula pétrea. Então, essa participação humana, humanizante, é absolutamente crucial, mas tem que ser humana e humanizante, não só humana, porque o ser humano também tem grandes falhas no processo, são chamados vieses na tomada de decisão. Nós temos que estar atentos a isso e até utilizarmos a inteligência artificial para nos alertar sobre os vieses e não ela se assenhorar do processo e tomar decisões enviesadas em nosso lugar. Em síntese, eu não vejo como os robôs juízes possam nos substituir os juízes humanos com vantagem. Muito pelo contrário, eu vejo que há um direito não apenas à motivação da decisão algorítmica, mas um direito de que, em última instância, o processo seja controlado por humanos e com humanidade. Existe realmente ainda um início de processo de lidar com tecnologia da conectividade. E muita gente, é um processo relativamente novo em termos de evolução da espécie humana, muita gente está se perdendo no caminho, né? E até uma coisa que pode ser ótima para combater a solidão pode provocá-la. Eu citei até na palestra aqui um livro ótimo, The Village Effect, de uma psicóloga canadense, Susan Pink. Ela mapeou quais os fatores que provocam uma longevidade ativa, com bem-estar, etc. O primeiro fator é a relação face a face. Então é muito importante, sem censura, alertar, induzir, fomentar os nossos jovens para esse relacionamento face a face que a inteligência artificial não fará. Quanto ao futuro do Poder Judiciário, tanto quanto possível antever, eu diria que, eu espero, mais que antever, eu vou prescrever. Eu gostaria que o futuro fosse de um judiciário muito mais capaz de resolver conflitos do que protelar a solução de conflitos. E com isso eu penso que é algo essencial, não só o judiciário, todos os partícipes, os advogados inclusive, termos consciência de que precisamos muito estudar habilidades cognitivas e não cognitivas, também chamadas soft skills, habilidade de relacionamento, de simpatia racional, como diria Paul Bloom, mais até do que de empatia, habilidade de negociação, de buscar soluções cooperativas, de buscar, e sobre isso é uma farta literatura e muita gente praticando em Harvard e outras partes do mundo, e no Brasil nós precisamos, no judiciário brasileiro, nós precisamos cada vez mais marchar nesta linha. Resolver os conflitos preferencialmente de maneira consensual. Aliás, em 2015, o Código de Ética dos Advogados foi alterado e lá já consta esse dever ético de, antes de mais nada, nós procurarmos uma solução consensual, pelo menos estarmos abertos a uma solução consensual. Eu penso que isso é fundamental. Negociação, conciliação, mediação, são 3 técnicas, além de outras inominadas, que são fundamentais para o futuro do Poder Judiciário. E, além disso, com base nessa solução consensual de caráter prioritário, princípio, vai sobrar mais tempo para os hard cases, onde isso não será possível. Aí a decisão terá que ser tipicamente jurisdicional. Eu penso que o judiciário vai ganhar muito com isso, em qualidade até de vida dos juízes, de satisfação, de poder resolver os conflitos, porque os conflitos no nosso sistema, numa sociedade altamente adversarial, eles estão nos roubando muita energia. É uma das causas da baixa produtividade média da economia brasileira, mas, sobretudo, está nos tirando qualidade de vida de todos nós que participamos desse processo. Então, eu diria que espero, nesses próximos 15, 20 anos, que o judiciário cada vez mais assuma esta procura de solução de técnicas, inclusive de técnicas alternativas de solução de conflitos, e que seja líder neste processo, juntamente com os outros players, como é o caso também dos advogados. Essa tentativa de enxergar só a eficiência
no processo de corte de custos não funciona. Nós temos que buscar a eficácia. A obtenção de resultados consumamente pretendidos é a pacificação. E a pacificação não se faz apenas, a não ser para essas coisas muito pequenas, com aplicativos que resolvam as disputas online. É preciso gente nesse processo. Por quê? Porque o conflito é humano. Para conflitos humanos, respostas necessariamente humanas e humanizantes. Insisto nessa tecla. Nós não temos que ter preconceito quanto ao uso da inteligência artificial no tocante à assistência digital, para todo e qualquer processo, inclusive para a mediação digital. Mas nunca substituindo o toque humano, porque senão nós vamos perder aquela relação face a face que é absolutamente indispensável para a obtenção da eficácia dos objetivos constitucionais de uma sociedade realmente de bem-estar. Bem, o blockchain, nós temos experiências interessantes já no mundo, por exemplo, na Estônia, mas não se trata de ter robô juiz aqui, isso é muito importante destacar. Novamente, só ter eventualmente assistência digital. Tudo que for além disso, pelo menos não contará com o meu apoio. Agora, eu acho que o blockchain é um tema notável, né? Porque ele poderá, por exemplo, permitir algo muito mais profundo em termos de economia compartilhada que nós temos hoje, graças à distribuição de blocos descentralizadamente e de forma inapagável, né? Sem centro em país nenhum, uma coisa bem preocupante sob certo aspecto, né? Agora, o judiciário tem que ter isso, o sistema bancário está partindo para isso, nós estamos na vida, nós temos que conhecer tudo e usar essas técnicas para os bons propósitos. A mesma coisa com relação ao machine learning, com aquela ressalva importante que fiz, de que nós não deveríamos, em nome da complexidade ou da sedução pela complexidade, perder em termos de interpretabilidade. Ou seja, nós não deveríamos admitir caixas pretas. O judiciário tem que tomar essa cautela. E não pode ficar refém também de empresas que só forneçam produtos de machine learning, por exemplo, sob a condição de caixa preta. Isso me parece que não é um bom caminho. Agora, temos que utilizar essas tecnologias todas. Nunca, porém, perdendo de vista o rumo essencial. Nós temos que construir uma sociedade do bem-estar das gerações presentes e gerações futuras. Portanto, uma sociedade do desenvolvimento sustentável. Isso se faz com trabalho decente, com igualdade de gênero, com o cumprimento daqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se a inteligência artificial, se o machine learning, se o blockchain ajudar nessa linha de cumprimento da Agenda 2030, ótimo. Se não, vamos deixar de lado e vamos manter essas... Não vamos ser nem tecno-otimistas, nem tecno-pessimistas. Eu tenho chamado, nós temos que ser tecnoprudentes. De certo modo, ela traz sim algumas, inegavelmente traz algumas transformações no modo de pensar a vida. Portanto, ela pode alterar um pouco mais nossa visão de mundo. Por exemplo, bem utilizada, ela pode fazer com que nós tenhamos uma certa evolução em matéria de políticas públicas, de tomada de decisão com base em evidências. Com dados de qualidade postos no sistema, devidamente minerados, fica mais fácil de enxergar o que realmente funciona e o que não funciona. Portanto, ela pode ser um ótimo aliado do processo de racionalização da tomada de decisão. Ponto. Mais do que isso, não se deve esperar da inteligência artificial, depende de nós, seres humanos. Sabemos que nós procuramos, em última instância, qualidade de vida. E essa qualidade de vida, volto ao ponto, só prospera na relação de qualidade face a face, uma relação ética, uma relação de simpatia, de preocupação genuína com o bem-estar dos outros e das gerações futuras. E nisso a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano.